Então dá uma... O governo deveria ajudar essa família com o trabalho, depois essa pessoa pode trabalhar, estudar e começar a se sustentar por si própria. Muitas pessoas precisam desse dinheiro para sobreviver, igual tem pessoas que têm muitos filhos, recebem a Bolsa Escola. Aí isso ajuda bastante no material, no que o filho precisa. Eu acho que não deveria acabar, não. Eu acho que deveria capacitar e continuar dando ajuda. Porque não adianta você capacitar uma pessoa e a pessoa também não poder ter condição de ir ao curso, de fazer essas coisas. Tem família que deixa de receber o benefício porque tem outra família usufruindo sem necessidade. Eu acho que não é só você fazer uma promessa de campanha, é tipo você ajudar na saúde, na escola, no estudo das crianças, na pobreza, tudo. Tem que ajudar, criar mais emprego. Não adianta nada você dar R$100 para uma pessoa e falar que você está ajudando, aí na próxima eleição você falar, te ajudei, então você vai ter que votar em mim agora. Pois é, quando o paciente está muito ruim, está muito doente, tem que ter uma intervenção, não é? E na nossa sociedade é assim também? Quando a pobreza é muito grande, como é que a gente faz? Assistência ou assistencialismo? Qual que é o termo correto? Muita gente critica, né, que nós deveríamos ensinar as pessoas a pescar e não dar o peixe. Mas é possível ensinar a pescar uma pessoa que está com fome, sem condições de nem entender o que está acontecendo? Esse é o Papo do Caleidoscópio de hoje e você pode e deve participar. Por falar em participar, tem várias maneiras. Eu gostaria de lembrar do nosso Twitter, né? O @caleidoscópio-tv. Temos ainda o nosso facebook.com/programa.caleidoscópio e o velho e bom telefone. Quem diria que eu falaria isso um dia, né? O velho e bom telefone, o Grambel, 3209-0113. Você pode ligar também. Lembrando que, tá valendo para você que participar de todas essas formas, par de ingressos para o Vale Verde Alambique Parque Ecológico de Betim e ainda pares de ingressos para o Campus Fest, que será realizado no dia 31 de março no UniBH, no Buritis. O evento conta com as atrações Se Eu Te Pego, o Michel Teló, né, que tá aí, e o Grupo Sambô, que é legal, que mistura rock, samba e tal, isso aqui. Então, liga pra gente, telefone 3209-0113, ou participe no Twitter e no Facebook. E diga, a sua opinião. Nós precisamos ainda de políticas assistencialistas no nosso país? Qual que é a sua opinião sobre isso? Sim ou não e por quê? Participe, dê a sua opinião. Combinado? Vou mandar um abraço especial, um beijo para o pessoal que está assistindo o nosso programa ao vivo também, lá no Mato Grosso do Sul. É isso aí, em Campo Grande, Obrigado pela audiência, pela TV Imaculada. E eu vou lembrar também que para a plateia, o pessoal que vem aqui pagar mico de participar ao vivo, tem brinde para a moçada, claro, né? Não é possível. Tem aqui Bang Bang Burger, tem ingresso para os cinemas em Minas, vamos ao cinema, tem, moçada. E produtos de beleza Kimi Bell, ok? Bom, para falar sobre o assunto, a gente tem os nossos convidados. Primeiro convidado de hoje, ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor e cientista político da UFMG, Bruno Reis. Obrigado, viu, Bruno, pela presença. Obrigado, Cid. Valeu. Legal. Nós temos também a presença da Maria Raquel de Freitas, que é doutora em Política Social pela Universidade de Brasília e professora da Escola de Serviço Social da PUC Minas. Tudo bem, professora? Obrigado pela presença. Obrigada. Tá joia. Temos também a presença da Solange Araújo Brás, que é gerente de programas de assistência da Universidade Federal de Minas Gerais, da Fundação Mendes Pimentel, a FUMP. Tá aqui conosco. Beleza, Solange? Joia? Ok? E para fechar os convidados, a gente tem o prazer de receber a Débora Maria Davi Luz, que é professora também, coordenadora do curso de assistência, do curso de serviço social da PUC Minas, em Contagem, vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente e é também ligada à Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social. Uau! Professora Débora, obrigado, viu, pela presença. Boa tarde a todos. Ok. Eu que agradeço. Então tá. Bom, no palco do Caleidoscópio, onde os artistas se encontram com muito calor humano, eu queria uma salva de palmas para a moçada do reggae do bem, Flying Reggae. Palmas pros caras. Obrigado, viu, Matheus? Obrigado a você. Valeu demais, tá bom? Bom, agora é o seguinte, na plateia, onde o bicho pega, a gente tem muita gente diferente, né? Nós temos alunos de serviço social da PUC Minas, né? E temos ainda jogadores, atletas, novos atletas do Olímpico, faz um trabalho muito legal, a gente já teve o pessoal do basquete, mas hoje tem basquete, vôlei, futsal, natação. Então, boa tarde geral para nossa plateia, obrigado, moçada, boa tarde. Opa, é preciso feijão, já que estamos ensinando a pescar. Sem feijão não há solução para esse país. Seja feijoada, feijão de corda, feijão tropeiro. Vamos lá, boa tarde, moçada.
Aê, muito bem, muito bem. Nosso câmera mandou bem também, viu, Israel? Foi bem nessa. Vamos lá. Bruno, vou começar contigo. Professor, Pois não. assistencialismo e assistência. Vamos, esses dois conceitos aí, como é que você entende os dois aí, professor? Bom, até onde eu vejo isso, assistencialismo é a designação pejorativa de assistência. Ah, tá. Esse ismo aí... Aham. É uma desqualificação. Desqualificação. Né? As pessoas que, em princípio, não gostam de políticas de assistência, eu acho que não deveria haver, ou são contra, costumam usar a designação assistencialismo. Há uma ideologia aí por trás do termo. Tem. Acho que assistência social apanha pela direita e pela esquerda. A assistência apanha pela direita, de liberais que acham que, em princípio, enfim, a sociedade é pura competição e o se deu mercado bem, vai o regular mercado as vai coisas, regular, né? ponto. E apanha pela esquerda de quem acha que os pobres deveriam fazer revolução e não propriamente ser assistidos e tal, que seria uma espécie de paliativo para manter o sistema, coisa do gênero. Então, o assistencialismo entra na boca de muita gente por aí, como uma desqualificação que, em princípio, envolve a ideia de que numa boa sociedade, uma boa política, não teria isso, seja porque todo mundo deveria competir, seja porque, em princípio, a ideia é que, pelo conflito, haveria uma revolução em uma sociedade superior, etc. Né? Eu acho também que tem algo que é o seguinte, se falava com muita naturalidade em outras épocas, toda política de assistência social era meio desqualificada como assistencialismo, que ela tendia a ser muito discricionária. O que é isso, professor? Arbitrário. Um político recebia lá uma dotação de alguns recursos ou algumas bolsas de estudos, etc., e resolvia para quem ia distribuir. Naturalmente, com isso, ele cultivava uma clientela e, eventualmente, meio que escravizava uma base, fazia seu curralzinho com algum troco, né, de que eram as migalhas dos recursos de é aquilo que o menino social. disse, né, na abertura ali, né? Por aí. Um deles que Quer dizer, falou. na medida em que você formaliza isso numa política pública, por escrito, que tem um público-alvo definido, que tem condicionalidades específicas, acabou. Não tem favor, não tem moeda de troca. É um direito, alguém vai lá, pega um cartão, tira na caixa alguma coisa, isso é do jogo. Legal, professor. Professora, nós já temos isso no nosso país? Políticas públicas de assistência consolidadas que independem de quem estiver no poder, de quem estiver no governo? O que a senhora acha, professora? Nós temos na nossa sociedade, a partir da Constituição de 88, um modelo instituído de assistência social como política pública, né, bastante diferente do assistencialismo que o Bruno está colocando, que, infelizmente, ainda é uma prática que convive com esse novo paradigma que temos, né? Então, eu diria que nós temos, na atualidade, uma convivência entre assistência e assistencialismo. Eu chamaria de assistencialismo aquela prática assistencial que domina o sujeito, né? É que cria uma relação de dominação, de tutela, de favor. O que não é o que nós pretendemos, eu digo nós enquanto, né, sujeitos, cidadãos que trabalhamos para o cumprimento dos direitos sociais, não é o que esperamos e não é o que está declarado na Constituição e assegurado na Lei Orgânica da Assistência. Então, nós temos uma série de programas e ações que não são só transferência de renda, né? Muita gente pensa que assistência social é só transferência de renda. É Bolsa Família, é o BPC, é o Fome Zero. Não é, né? A assistência, ela ocupa uma área programática do governo, tem recurso próprio para ela, assegurado nos artigos 94 e 95 da Constituição. Tem 4 ações específicas e agora nós temos o modelo do Sistema Único da Assistência Social, né, que atende os cidadãos de modo territorializado e intersetorializado. Quer dizer, nós temos já um conjunto de estratégias, de metodologias conquistadas, né, a curto tempo, que de 88 para cá é um tempo muito curto, mas ainda convivemos com uma cultura política ainda patrimonialista, clientelista, tudo isso nessa direção aí. Ok. Assistência com dignidade. Nós temos que trabalhar com essa ideia, né? Assistência como política social. Política de direito de cidadania. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos fechar o primeiro bloco com música, mas daqui a pouco eu volto. Como é que o serviço social entra em tudo isso? Lembrando, né, que é um curso de nível superior, né? E por que uma universidade pública como a UFMG, ela tem um trabalho de assistência ao seu estudante, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Por enquanto, vamos voar nas asas do Flying Reggae. Tudo bem, Matheus? Vamos lá. Tudo bem. O que vocês vão fazer pra gente? Vamos fazer uma releiturazinha aí do Chuva. Chuva? Chuva. Então tá bom. Valeu, sobrei.
tem medo de chuva. Você não é nem de papel e muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada. Deus abençoe da cabeça aos pés. E ô chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria e para nunca mais chorar. Bacana, caleidoscópio. E ô chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar. Yo, yo, para nunca mais choro. Yo, 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 choro. Yo, 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 yo. Tem dias que a gente acorda com medo do escuro. Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro. E quando a gente acende a luz. Beleza. Ei. Vocês que é rápido, né? Imagine you have a friend called George. You've been friends since childhood. Although you're not as close as you were back then, you still see each other once in a while and get along very well. One day, you and George are approached by an old mutual friend, Oliver. Oliver explains that he's had a run of bad luck and is raising money to cover tuition fees for his kids. You want to help Oliver out, so you give him some money. To your surprise, George doesn't offer Oliver any help. You try to persuade him, but it's no use. Some people believe that voluntary interaction and spontaneous order are realistic and preferable alternatives to state coercion as a way of organizing society. Do a web search for some of these terms if you're interested in learning more. Bom, o que é isso, né? Princípio de voluntarismo, isso acontece, assistência, vamos lembrar assistencialismo, que termos são esses? Então é importante a gente entrar um pouco mais nessa discussão. E aí eu vou aproveitar que a gente tem a presença da coordenadora do curso de Serviço Social da PUC Minas, em Contagem, que está aqui presente conosco, que é a Débora, a professora Débora. Queria que você falasse um pouco pra gente, professora, assim, serviço social ainda tem um estigma de quem faz só mulheres para ajudar os pobres e tal. Ainda tem isso ainda? Sim, é inegável, ainda tem um estigma. Muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem exatamente o que é o curso de serviço social, né? É um curso superior, a formação são 8 períodos, ou seja, 4 anos. A PUC, né? A gente tem vários alunos aqui da universidade. Foi o primeiro curso em Minas Gerais, né? Então, tem 50 anos. Olha, bacana, nós hein? temos 2 unidades. O curso funciona no Coração Eucarístico e na unidade de Contagem. E, na verdade, ele vai formar profissionais que irão atuar em diferentes áreas de trabalho, né? A gente atua primordialmente na política de assistência social, como a professora Raquel já colocou, mas também a gente atua em várias outras áreas, desde o sistema penitenciário até a empresa, da comunidade, através dos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência, que estão localizados nas comunidades de vulnerabilidade, assim como a gente atua no judiciário. Então, é uma profissão em ascensão, ela existe, né, como eu disse, desde a década de 40. Sim. A
a ideia do assistencialismo, assim como já foi falado, tem muito a ver com a própria história e como os direitos foram assegurados ao longo do nosso processo histórico no Brasil. O Brasil, diferente de outros países, ele conquista os direitos sociais antes mesmo de ter conquistado os direitos civis de forma universal. Né? A gente tem a CLT e muitas pessoas ainda não podiam votar. Então, quer dizer, essa ideia acaba trazendo essa forma pejorativa de pensar a assistência hoje, que está clara como uma política. Como foi dito, também é uma política muito nova, muito recente. A gente tinha muito essa ligação do prover, do dar, mas sem uma consciência, sem uma possibilidade de que essa pessoa tivesse um resgate da sua autoestima, uma possibilidade de reverter aquela situação. Legal. Né? Eu lembrei, durante a sua fala, da questão do marketing social. Né? Quando você falou das empresas, né? O marketing social hoje está muito em voga, né? Empresas investem pesado nisso e até na publicidade disso. O profissional do serviço social atua também nessa área? Sim, ele atua, né? Agora, o importante é a gente verificar que o profissional ele tem um código de ética, nós temos um projeto político-pedagógico e, dentro desse nosso código de ética, a gente tem que estar sempre pensando naquele que é foco de atenção do serviço social, não importa se na empresa ou se na comunidade, que é esse acesso à cidadania, a garantia dessa condição do acesso aos direitos. Então, muitas vezes, na empresa, o profissional, ele hoje é muito bem remunerado, é uma área que remunera muito bem, né? Mas ele vai tentar ali fazer essa relação, mediar entre, claro, o capital e o trabalho. Né? É um difícil exercício, então é um profissional que tem que ter muita competência de atuar nas relações. Muito jogo de equilíbrio, jogo de cintura aí, né? Tem que gostar muito do ser humano. Agora, sem dúvida, eu sou apaixonada, né? Muito legal. Então, é uma profissão que a gente cresce enquanto pessoa, além de crescer enquanto profissional. E eu acho que hoje a gente tem uma conquista aí que foi delineada ao longo aí desse processo, fruto, sim, das escolas de serviço social, dos cursos e também dos próprios profissionais de serviço social, mas também de outros profissionais que atuam no campo da assistência. Tá bom, ok. Vamos até a UFMG, que é uma das maiores universidades que a gente tem no Brasil, né? E a UFMG tem um programa, né, que na verdade é uma fundação, a Fundação Mendes Pimentel, existe há muito tempo também, né, desde quase da criação da universidade, né? Exatamente. E é uma política, né, de assistência ao estudante da universidade. E muita gente fala assim, não, mas estudante da UFMG, todo mundo tem grana porque passou no vestibular na UFMG, todo mundo pode se manter, tem carro pra caramba lá dentro da universidade e tal. Solange, vou te jogar no fogo aqui. E aí, como é que você explica uma FUMP, né, a FUMP dentro da UFMG? Bom, a história da assistência estudantil, ela começa há 82 anos, a universidade tem 84, como você disse. Não é? E ela vem de uma iniciativa dos próprios estudantes com a Caixa de estudantes, no sentido de que uns pudessem apoiar o outro. Isso. E essa solidariedade sobreviveu até 2008 com a contribuição do Fundo de Bolsas, que é a sustentabilidade para a manutenção da assistência estudantil. E os estudantes hoje que são assistidos pela FUMP, se eles deixarem de receber assistência, eles provavelmente evadirão do curso, porque hoje a missão é reduzir a evasão e, inclusive, a retenção. Quantos estudantes na UFMG a FUMP é capaz de dar essa assistência hoje? Hoje nós atendemos em torno de 5 mil estudantes. 5 mil. A demanda é maior, não é? A demanda é maior em função do Reúne, né? O Reúne, que abriu mais vagas, principalmente curso à noite, né? Principalmente os cursos à noite. Então, os novos cursos que chegaram, hoje estão já sendo atendidos pela Fundação e a demanda vem crescendo, né? Porque todos eles são oriundos de escolas públicas. Sim. Então, nós temos a tendência hoje a receber um estudante que realmente não tem condição de se manter. Ele tem condição de acessar, ele entra para o curso que não é uma competição fácil, não é? Mas ele acaba evadindo. Então, se ele não tiver acesso à alimentação com preço acessível, ou até mesmo moradia, quem vem do interior, sim, que não tem condição material de se manter escolar, aqui. né? Material Xerox, escolar, xerox, livros, né? livro, acesso a uma série de programas complementares e os básicos, que é saúde, assistência médica, odontológica, psicológica, ele tem dificuldade de se manter. Inclusive, inclusão digital, acesso ao computador, cursos de línguas. Hoje, o mercado exige, e ele vai precisar disso,
para garantir a sua cidadania, né, e sua emancipação na conclusão do curso, inclusive a emancipação da própria família, que é disso que nós estamos falando, dessa assistência. Né? Ah, tá, porque ele tem um histórico familiar, ele está dentro de um contexto também, né? Sim. Então ele não é isolado nesse mundo, então vai bater um pouco... Bom, eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte, nós não temos mais a contribuição dos alunos, né, na matrícula dos alunos. Isso. Como é que então a FUNP, né, faz para manter essa assistência social? Sim, a FUNP hoje ela recebe recurso do MEC, através do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que então, tem o objetivo de atender... Pública, né, que é uma reserva, política pública, sim, que reserva o recurso para o atendimento dos estudantes, né? Tá. E essa política, nós hoje atuamos com recurso público, mas também, quando a gente fala da contribuição do fundo de bolsa, nós até mantivemos a contribuição do fundo de bolsas voluntária. Inclusive, tem uma campanha iniciada dentro da universidade, com alunos egressos e com professores, todo o corpo docente e servidor, né? Para contribuir com essa manutenção, que nós precisamos também do recurso público para alguns programas. Tá bom, ok. Deixa eu aproveitar para fechar, mas eu não posso perder a chance. Débora, eu queria só uma questão. A UFMG não deveria ter um curso de serviço social? Eu vou colocar isso aqui, né? E eu também faço parte da UFMG, mas não posso passar de maneira alguma essa pergunta. Vamos lá, queria a sua opinião. Inclusive, existe uma discussão, não é, professor? Já há alguns anos, a possibilidade de que a UFMG tivesse também o curso de serviço social. Eu entendo que, dado o nosso público, seria interessante, sim, que houvesse essa outra opção para os alunos que querem fazer o curso de serviço social, né? Na verdade, hoje a gente tem várias universidades particulares. Nos 5 últimos anos houve uma proliferação, até porque a profissão está tendo uma entrada grande nos diferentes setores, porque a própria lei, a política de assistência prevê, né, a contratação e concursos de profissionais de serviço social. Isso cresceu muito, então proliferou, né, as faculdades, universidades. É um bom negócio, hein? Sim, tá vendo? Mas, quer dizer, a PUC, né, foi a única em Belo Horizonte durante mais de 50 anos. Então, eu acredito que seja importante, sim, né, retomar essa discussão, que, inclusive, a PUC participou, assim, alguns professores, dessa discussão de abrir mesmo o curso na UFMG. Vamos esperar, né? Tá bom, ok. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar com música e daqui a pouco a gente volta, né, entrando em outros assuntos, colocando o pessoal da arquibancada no papo também, você em casa. Mais um pouco de Flying Reggae. Vamos lá. Matheus, manda aí. O que a gente ouve? Vamos fazer um telegrama do Zé Cabaleiro. Ok. Sobrei. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a tua mão deu magrela na passarela. E eu estava sozinho, mais solitário que um paulistano, que um ator de filme mexicano. Tava mais bobo que banda de rock, que o palhaço Circo Vostok. Mas ontem recebi um telegrama e era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo: nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto, que tanto. Por isso hoje acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado e bater na porta do vizinho e desejar bom dia, beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado e bater na porta do vizinho e desejar bom dia, beijar o português da padaria. Oh mama, oh mama, oh mama, eu quero ser o seu, quero ser o seu. O Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é assistencialismo. O Bolsa Família é demagogia. E vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala
o Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem é Bolsa Família não quer mais trabalhar. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação. Deixa eu voltar aqui. Apareceu um fantasma ali, um terrível fantasma, né? Delfim Neto, que foi durante muito tempo ministro no governo militar, e dizia o seguinte: vamos deixar o bolo crescer, que no final a gente divide. Estamos esperando até hoje essa situação. E ele continua dando as cartas por aí. Bom, mas é o seguinte, eu queria deixar claro, não é somente o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que comete, às vezes, as suas incoerências e tal. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? A gente pegou essa situação, por quê? Porque o Bolsa Família é um programa muito forte, né? O Fome Zero é um programa muito forte, que foi muito criticado. E aí a gente pegou esse exemplo para mostrar um pouco, olha, o que é isso? Vamos aproveitar. Professor Bruno, não tem jeito. Entramos agora de cara na questão. Vamos lá. Esse vídeo você já tinha visto, né, Bruno? Já tinha visto no YouTube. Circula Facebook, essas coisas, todo mundo mostra, né? Bom, eu acho que é claro que dá para explorar inconsistência aí, alguma coisa, mas se a gente botar uma lupa, tem sutilezas, né? O que ele ataca no vídeo mais antigo é cesta básica e ticket de leite. Isso. No outro, ele defende o Bolsa Família. Que é diferente. Que é dinheiro direto no caixa. Tá. Né? São coisas diferentes. Diferente. Exato, é bastante diferente. Né? O que pode dizer é o seguinte: no primeiro ano, o Fome Zero era um programa intensivo em cesta básica. Né? No primeiro ano, lá no início. O governo tomou posse, bancando uma recessão, uma situação econômica difícil, e, enfim, lubrificou politicamente isso com Fome Zero. Felizmente, ainda no metade do primeiro mandato, a ênfase virou na direção de uma política mais institucional, tipo Bolsa Família, que é uma coisa muito diferente. Exatamente, um varejo tipo cesta básica, ticket de leite, permite muito mais manipulação eleitoral e clientelismo no sentido clássico e o cultivo de currais, do que uma política de renda que envolve um cadastro nacional e é pago na boca do caixa por maquininhas da Caixa Econômica Federal. Né? Se você está cadastrado, você está lá dentro. Então, são, de fato, coisas diferentes. Agora, eu acho que, sim, o discurso do Lula candidato trai um certo dogmatismo, eu diria, ideológico, que, sinceramente, eu prefiro o pragmatismo do Lula presidente do que o dogmatismo, eventualmente, bastante usual no Lula candidato. Ao contrário do que, às vezes, aparece, né? As pessoas, antes ele era tão ideológico, depois ficou tão pragmático. Pois felizmente, na presidência, ele estava bem mais pragmático. Agora ele voltou a ser candidato, né? Ou vai voltar, né? Vamos ver se é que vai, né? Tá bom. Professor, depois nós vamos entrar em outra questão, mas tem um telespectador querendo participar. Vamos lá, né? Ligou o telefone. Alô, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Meu nome é Vitor Gomes Alcântara. Tudo bem, Vitor? Tudo bem. Eu queria, primeiramente, mandar um abraço para a banda Flying e falar que todo mundo aqui do Coração Eucarístico torce muito por eles. E depois eu gostaria de fazer uma pergunta para algum dos convidados. Claro, fique à vontade, Vitor. Vamos lá. Gostaria de perguntar se a política assistencialista contribui de alguma maneira para o fortalecimento da economia do país. Para o fortalecimento da economia. Ok, muito bom. Você participa de algum projeto social? Você ajuda de alguma forma? É voluntário em alguma coisa, Vitor? Como é que é? Não, no momento eu não participo de nada, não. Tá, ok, sem problemas. Tá bom. Grande beijo para você, abraço. Tá joia. Muito Valeu, obrigado, viu, Vitor? Muito bem. Tchau. E aí? Né? Fez uma pergunta interessante. Professora, esses programas, eles ajudam, né, no fortalecimento da economia do país? Olha, eu acho que são duas coisas de esferas distintas. Eu acho importante a gente colocar isso em destaque. Uma coisa são os direitos de cidadania, que a política da assistência ela é uma política pública de direito e é obrigação
dos governos atenderem a população em situação de extrema necessidade, né? Isso daí em qualquer país, em qualquer situação. Agora, a forma como se implementa varia. Pode ser uma forma assistencialista, pode ser uma forma condicionada, pode ser uma forma muito esclarecida com participação dos usuários e tal, né? Agora, a esfera econômica, né, o movimento do mercado, ele tem uma lógica muito diferente. O mercado é o mercado, a lógica do mercado é o lucro, né? E é claro que ele não vive sem também a classe trabalhadora, né? Ah, claro. Não vive. É isso. Agora, o problema, inclusive o ditado muito comum que se diz aí, nós vamos ensinar a pescar, né? Isso, ou vamos dar o peixe. Eu não gosto desse ditado. Eu acho que esse ditado ele reproduz uma ideia falaciosa de que os lagos e os peixes e os anzóis são iguais para todo mundo, né? Que e que todo mundo tem acesso e que a pessoa não pesca ou porque não sabe ou porque não quer. E, na verdade, não é assim, né? Nós sabemos que o modelo de desenvolvimento econômico que nós temos, historicamente, é um modelo de desenvolvimento que gera desigualdades, muitas desigualdades. Entre democracias e autoritarismos que nós tivemos no Brasil, a concentração da riqueza continua nas mãos de menos de 1/4 da população, né? Assim, podemos atualizar isso aí com dados mais recentes, mas não varia muito, não. Então, o modelo de desenvolvimento econômico ele é gerador de desigualdades. E as desigualdades, elas, então, a responsabilidade política, né, o Estado precisa responder, né? Então, é direito de cidadania. O problema é que a economia, primeiro, faz o seu planejamento. Depois, a política social vem, né, para ver o que é possível fazer com o que foi feito com os, né, vamos dizer, os rombos do tecido social. Então, se a pergunta do Vitor, né? Se a transferência de renda, a política da assistência favorece o mercado, eu diria que sim, porque todos nós queremos estar numa sociedade com melhores condições de sociabilidades, né? Sim. Não é só a transferência de renda que as pessoas precisam. As pessoas carentes têm carência de renda, sim, mas querem pertencer à sociedade. Querem ter direito a conviver, né? Nos contatos que nós temos, nos grupos, nos debates, as pessoas dizem isso claramente. Acesso à cultura, né? Querem ir ser né? incluídos, querem não ser alvo de preconceitos, preconceitos das mais variadas formas que a sociedade coloca, né? Querem poder consumir, querem poder frequentar espaços de lazer, e nem sempre a questão material é a questão mais importante, pelo menos de modo dito, né? Então, há problemas mais graves do que a distribuição da riqueza que o próprio mercado proporciona. Né? Professora, foi interessante. Eu fiquei pensando assim, no Banco Central teria que ter alguém da área de política social fazendo parte para decidir a taxa Selic, né, que é tão famosa, reúne todo mundo, a gente nem sabe quem são, né? Pelo que você disse, né, professora? O ministro da Economia e o ministro do Desenvolvimento Social deveriam trabalhar ali, juntos, ter a mesma força. Claro, a recomendação da ONU desde 1990 é que se faça isso. Porque se vem uma decisão econômica, depois vem tentar ver o que é possível fazer, né? Claro. Mas interessante que as pessoas querem acesso. Vou aproveitar, o professor Zânio está ali, né, que é professor de basquete. Vou pedir, Débora, passar o microfone lá para trás. Isso. Muitos jovens, né, querem praticar basquete, querem praticar futebol, querem praticar um esporte. Aliás, é uma coisa que os jovens muitas vezes querem. Muitos de periferia, inclusive, vêm, né, jogadores começaram muito simples e tal. Como é que fica isso aí, Zânio? Como é que no esporte a gente pode equilibrar, ser um pouco mais justo socialmente? Perfeito. Vou falar especificamente no caso do Olímpico. O que acontece? O Olímpico é um clube que ele nas categorias de base, nas escolinhas, ele não apenas aceita os sócios. Ele abre o espaço para os não sócios, né? Então você tem muitos atletas, né, nossos, né, que são da região, dos aglomerados perto, né, da região da Serra, inclusive fora também. Hoje você tem lá por volta de 80 atletas, eu acredito que 50% a 60% sejam atletas de nível social mais baixo, mais humildes, né? Então, 80% dos nossos atletas de base, 80%, 90% não são sócios do Olímpico. Então, a gente abre esse espaço para muita gente.
né? O Olímpico tem essa abertura para receber a comunidade nas categorias de base, não só de basquete, como das outras modalidades também. E o Olímpico, além disso, ele propicia algumas assistências, né? Ele propicia ajuda de transporte, né? No caso aqui, por exemplo, o Ebert é um atleta do basquete, está aqui representando o basquete. Ele é um atleta que ele é contemplado por uma ajuda de transporte, uma ajuda de custo para custear algumas despesas corriqueiras dele. Sim, alimentação. Né? Alimentação e tudo. Nós temos uma parceria com escolas, por exemplo, o Colégio Arnaldo é um parceiro nosso. E ele estuda hoje com uma bolsa do Colégio Arnaldo. Muito legal, né? Hein? Então, hoje tem parceria do Arnaldo, com cerca de 8, 9 atletas que são concebidos com bolsas, né? E o Colégio Método também, que dá 4, 5 bolsas integrais para os nossos atletas. Então, são parcerias que são feitas que propiciam o atleta a estar treinando e estudando com uma certa tranquilidade. Independente se ele vai ser um Michael Jordan da vida, né? Não é isso que interessa, né? Independente disso. Né? A gente faz uma análise social e técnica, né, da competência técnica do atleta para conceber esses benefícios. Né? A gente não pode deixar de ver. O próprio governo federal, através do Bolsa Atleta, também faz esse tipo de benefício. Mais um campo de trabalho para vocês, hein? Junto ao esporte. Não é? Porque provavelmente um assistente social vai ter que fazer essa avaliação toda ali, né? Então, interessante isso. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos com música, né? E daqui a pouco a gente volta e vamos saber se o Brasil, é só o Brasil que passa por isso, né? O complexo de vira-lata nossa ou não, na história, outros países também passam ou passaram por isso. Vamos lá, Flying Reggae. Vamos de Nat Roots. Manda um abraço pro Vitor, o pessoal do Corel também. Obrigado pelo carinho. Aqui, ó, o Andrade Alcântara, lá no Espírito Santo, pelo Twitter. Tá participando, mandando abraço para vocês, tá bom? Praia das Neves, em Valeu! Cresça, independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça que eu gosto muito de você. E eu chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. O seu olhar é forte como a água do mar e vem me dar novo sentido pra viver. Quem sabe canta com a Fly e cantar, canta Caleidoscópio. E eu quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar, desejar para tudo que vem, as flores brancas, paz e Iemanjá. E eu quero ser feliz também. Bom, estamos de volta com o Caleidoscópio e agora eu queria chamar a atenção para você de uma campanha muito importante, que é a campanha Faço Parte. A campanha Faço Parte é responsável pela manutenção dos equipamentos de comunicação da Rede Catedral. Nós temos a Rádio América, a Rádio Cultura, o Jornal Opinião e a nossa TV Horizonte. Além disso, a campanha Faço Parte também cuida da revitalização do Santuário da Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. E está à frente do projeto que vai edificar a Catedral Cristo Rei. Se você quer mais informações sobre a campanha Faço Parte, você vai ligar agora no 3209-3559. 3209-3559. Bom, vamos lá com mais um VT. Esse é o último bloco do nosso programa. Vamos conferir. Roda o VT, solta, vai lá.
não se iluda. Animações feitas de massinhas não são tão fofinhas como a gente pensa, tá? Vamos lá. Eu queria aproveitar aqui para registrar pelo Facebook a participação do Denis Marco, que faz uma pergunta que é a seguinte: a política de cota nas universidades é assistencialismo? E eu aproveito para mandar um beijo, um abraço também para Celina Gontijo, que está fazendo aniversário hoje, ó. Beijo, abraço, viu, Celina? Tô te aguardando aqui no Caleidoscópio. Perde a vergonha, vem pra cá também, viu? Não tem problema não. E eu dou os parabéns pra ganhadora dos ingressos da nossa promoção, que foi a Fernanda Carolina, tá bom? Ela aqui, @filha de papai. Que coisa é essa, Fernanda? Me ajuda aí, né? Puxa vida. Vamos abrir para perguntas. Vamos à plateia e o jogo vai ter que ser rápido. Vamos começar com as meninas aqui do Serviço Social. Cadê o microfone? Vamos lá. Seu nome? É, Cleo. Isso. Eu gostaria de perguntar sobre a qualidade do ensino. Eu gostaria de saber se o que é ensinado na PUC, por exemplo, onde eu faço a faculdade, é o mesmo conteúdo de todas as outras faculdades. Ok, legal. Mais perguntas? Vamos lá. Aí do lado. Boa tarde, meu nome é Andresa e a minha pergunta é o seguinte: o Centro de Referência da Assistência Social, que está localizado, né, nas áreas de maior vulnerabilidade social, tem como parte do atendimento o benefício eventual que é o da cesta básica. Tá. E aí minha pergunta é a seguinte: como tirar o mito da cesta básica como assistencialismo, sabe? Sim. Essa é a minha pergunta. Tá, legal. Vamos aqui no final, aqui no fundo ali. Você acha? Bom, Ellen. Ellen. Boa tarde. Tá. Gente, pegando só um pouco no gancho do que nós já vimos no VT, do que vocês falaram, como que a gente pode fazer, se há alguma política para desvincular as famílias que hoje são dependentes do programa Bolsa Família, para fazer com que eles caminhem, participou do programa e daqui para frente? Tem um tipo de política? Qual política que é essa? Okay. Essa é a minha pergunta. Vamos começar da última? Bruno, né? Vamos pegar o gancho aí. Bom, eu até posso não saber os detalhes, as minhas colegas aqui vão saber bem melhor os detalhes institucionais das normas do Bolsa Família especificamente. Mas o que já pode ser dito é que já tem uma proporção de saída significativa. Eu li na imprensa mesmo, e os dados são públicos, em que uma proporção significativa dos contemplados com Bolsa Família desde 2003, 2004, já pediu para sair. Então está funcionando. Está funcionando. A ideia é essa mesmo, está funcionando. Eu acho que foi muito importante. Uma coisa interessante da política direta de transferência de renda, que ela é muito comum mundo afora, quer dizer, a estado de bem-estar social, isso faz parte do kit. Né? A Inglaterra, depois de 20 anos de neoliberalismo, continua gastando uma proporção maior do PIB em transferência direta do que a gente, muito maior. Olha só. Né? Então, isso é parte do kit de manutenção básica do capitalismo. Então, eu acho que porque deixa, né, cria conflito, cria desigualdade, e você precisa instaurar publicamente o Estado como fiador desse conflito, como fiador da ordem ali dentro, precisa administrar, criando condições para que as coisas funcionem. Né? Então, acho que aqui, certamente, Bolsa Família não tem nenhum problema específico com isso. As pessoas falam de Bolsa Esmola, isso é um escândalo, né? Eu acho assim, eu, no começo, até fiz um pouco gracejo com a própria ideia de assistencialismo, não gosto da ideia de classificação. A gente precisa de doses cavalares de assistência num país como o Brasil, para a pobreza extrema e não apenas. Né? Tem todo tipo de desigualdade e carência. Eu acho que, com relação a cestas, eu vou me permitir uma coisa, que assim, tem toda a legitimidade de atuações específicas em cesta básica. Eu acho potencialmente problemático, meio correndo para encerrar aqui, políticas de cesta básica em larga escala. Né, em escala nacional, etc., que você tem que identificar fornecedores, vai ter gente ficando rico com contratos de compra em larga escala do governo, etc. Entendi sua preocupação. O que sai de dinheiro. Por exemplo, você pega uma caricatura de cidade pobre, que tem uma vendinha, as pessoas têm sua hortinha e um pequeno comercinho que vende cachaça e rapadura. Né? Aí você chega toneladas de cesta básica para a população dali. Vai fechar, aí sim, fecha a vendinha e acaba com a hortinha. Né? Agora, você pega, se aquelas pessoas pobres ali, praticamente não vêm dinheiro, cada uma recebe R$50 que seja, vão proliferar as vendinhas e as hortinhas vão aumentar a produção. Entendeu? Então, isso deu para ver. Já em 2006, o comércio no interior do Nordeste explodia. E aí, quer dizer, o impacto da transferência de renda, o impacto de política social sobre a economia é importante e muito positivo. Você cria um mercado interno doméstico que o Brasil sempre só exportou. Né?
Gente, nós estamos com o final do programa, então vamos dar uma geral aí Eu rápida. queria só chamar a atenção, Isso. porque aqui a gente trabalha um pouco esse viés da miséria, né, da transferência Isso. de renda, mas é importante a gente aproveitar esses minutos finais para dizer o seguinte, que a política de assistência social, ela não pensa só aquela camada da população que está economicamente mais vulnerável, ela pensa toda e qualquer vulnerabilidade. Por exemplo, um conflito familiar, uma violação de direitos voltada à criança, adolescente, o idoso, o deficiente. Uma situação de desemprego é uma situação de desemprego. Então, enfim, na Europa a política ainda de tem políticas, assistência, né, do desemprego. sim, bolsa ela é desemprego, muito mais do que só uma transferência de renda. Tá. Né? E, respondendo as duas perguntas, realmente, hoje a gente tem parâmetros para distribuição, são distribuições de cesta básica em situações sazonais, onde você precisa, até que a família possa ser inserida num programa de renda mínima, ela pode receber até 3 meses uma cesta básica. Mas, seguido a isso, é importante você ter outros tipos de ações, como o acompanhamento dessa família lá no âmbito da comunidade, através dos centros de referência, com profissionais de serviço social e de psicologia e outros, assim como também aquelas famílias que vivem uma situação de conflito, elas muitas vezes vão precisar de um apoio maior aí num atendimento mais individualizado, num equipamento que é regional, que chama Centro de Referência Especializado de Assistência. Com relação... Então, a ideia é trabalhar a autonomia dessa família, porque ela realmente saia desse lugar. E aí, a própria transferência de renda, hoje, né, isso não tem tanto tempo assim, mas hoje já pensa outros mecanismos, como, por exemplo, os cursos de profissionalização e a inserção dessa população no mercado, principalmente aí no mercado da construção civil. Mulheres que são chefes de família já estão adentrando esse mercado, né, que até para sair dessa condição de dependência, a ideia é resgatar essa autoestima e empoderar essas famílias. E é importante também dizer que a política de assistência pensa a família como um todo, né? Não é só um indivíduo. Só isso, tá? legal. E tem a pergunta dela do que curso, eu vou deixar rapidamente. Do curso. curso. Quem pode falar? Bom, o professora? curso, fala aí, Raquel. Na verdade, eu acho Raquel. que o nosso curso, nós podemos falar dele, né? Isso. Mas tem um projeto político-pedagógico que norteia, através do Conselho Federal de Serviço Social, que dá linhas gerais para que todos os cursos estejam dentro dessa programação e é uma fiscalização do MEC. Tá todo mundo mandando tchau para mim aqui, porque tá na hora de acabar. Mas eu queria, assim, rapidamente, o curso da PUC, qual que seria o grande diferencial dele, na sua opinião? Bom, de um modo geral, todos os cursos seguem as diretrizes, né? As diretrizes da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa. Todo mundo tem alguma coisa básica. Agora, a PUC, né? ela tem um grupo de professores, o corpo de professores doutores, muito bem preparados, né? A universidade, ela é pioneira em Belo Horizonte, ela participa de todos os debates, ela cresceu junto com o serviço social, né? Então, assim, a formação da PUC Minas, eu também fui aluna, eu sou filha da PUC, né? Fui diretora da escola, né? Quase na mesma época que a Débora. Então, tem tudo a dizer a favor, obviamente. Eu queria dizer rapidamente, em 30 segundos, alguma coisa sobre a política da assistência, porque é a área que eu estudo, né? São 3 questões que eu queria colocar para que a gente refletisse em algum outro momento, aproveitando esse lugar aqui. Um problema que eu acho que é de natureza estrutural, que é o problema das desigualdades. Não tem jeito de falar em assistência sem falar das desigualdades que estão na estrutura da sociedade, né? Nós temos que levar isso em conta. A segunda questão é do ponto de vista da cultura política. O Bruno discute isso muito melhor, né? No campo da ciência política. Nós temos uma história, né, na nossa conjuntura de patrimonialismo, coronelismo, clientelismo, e assistência social é o carro-chefe na hora do clientelismo, né? E outra questão que diz respeito à gestão, que é o que a colega perguntou, são os benefícios eventuais, né? Com a passagem da assistência da LBA para o campo dos direitos, nós não resolvemos um problema que eu considero muito grave, que são os benefícios eventuais a cargo dos gestores municipais, sem nenhuma forma de controle mais eficaz e mais direta, dependendo da organização da sociedade e que não comprova, deveria, mas muitas vezes não comprova esse benefício no plano e na prestação de serviço. Não tem jeito, não tem jeito. É duro, é difícil, mas eu tenho que terminar o programa. Certíssimo, muito obrigada. Muito obrigado, desculpa a correria, mas é um tema que não para aqui, vai continuar a discussão. Só queria mostrar que temos um aluno, né, no curso, né, tem vários alunos, homens também, né, e está aqui presente. Gente, para fechar, reggae e... Nossa, valeu, sobrei. Queria agradecer o Caleidoscópio.
avisar o pessoal que está assistindo aí o Caleidoscópio, entrar lá na nossa mídia, lá no Facebook, que a gente vai estar sorteando aí cortesia pro Botequim Santo Antônio esse sábado, Samba Reggae lá. Valeu, gente. Vamos fazer 2 lançamentos hoje, o site da Fly e a música nova da Fly. Coloque suas ideias no lugar onde estimule suas emoções e viva a vida da qual possa se orgulhar. Canalize suas sensações e mentalize e eleve suas vibrações. Mentalize, pois há um bem maior que nos regue. Que nos regue. Caleidoscópio, queria mandar um recado pra vocês. Vem no reggae, pratique o desapego, pois todos somos livres pra voar. Com a Fly, cuidado com atitudes e o seu destino irão selar. Viva a vida, mais do que ontem e menos, muito menos que amanhã. Seja simples e perfeito, fogueira, violão e mar. Nada mais